iniciar a biologia, tá? Então, nesse período de quarentena, a gente já descansou, deu para dar uma descansadinha. Então, vamos parar, vamos pegar nosso caderninho e arrochar aqui, né? Então, gente, o que nós vamos ver de biologia hoje vai ser uma revisão do que nós já iniciamos no início do ano. Então, vamos fazer um apanhado do que nós já vimos do início do ano até o momento onde nós paramos para poder seguir, tá? É até uma boa maneira para que vocês possam revisar o que ficou ainda com dúvida na cabecinha de vocês. Então, vamos nessa. Nós vamos reiniciar, no caso, né, gente, genética, tá? Então, vamos lá. Genética é o ramo da biologia que estuda a hereditariedade. O termo genética só começou a ser utilizado no século XX. Então, como nós já vimos, no início do ano, genética estuda a hereditariedade, características adquiridas a partir de ancestrais. Esse termo só começou a ser utilizado no século XX. Só que antes disso já tinha um estudo empírico, digamos assim, as pessoas já sabiam o passar de características. Como assim? A galera que plantava, os agricultores, eles utilizavam da melhor safra, pegavam sementes das melhores safras as anteriores e plantavam para ter uma maior probabilidade de ter uma safra boa. Os fazendeiros faziam um cruzamento do seu gado pelo melhor. Pegavam o que era mais imponente, pegavam o que era mais saudável para poder fecundar, cruzar, por exemplo, cavalos, para poder cruzar com éguas para ter a probabilidade de ter um cavalo parecido com aquele. Então, eles já sabiam, né, um pouco dessa questão da genética, da hereditariedade. Não como nós sabemos hoje, eles sabiam de uma maneira bem mais simples. Então, a transmissão de características intrigava muita gente. Então, dois carinhas, dois filósofos, tá? Eles iniciaram esse estudo, que era o Hipócrates e o Aristóteles, tá? Hipócrates e Aristóteles. Eles iniciaram uma grande pesquisa, um grande estudo sobre isso, tá? E Hipócrates, desculpa, ele formulou uma ideia de que o nome dessa ideia dele, ele deu o nome de pangênese. O que é que dizia a pangênese? Ele dizia que características do pai, de órgãos, poderiam ser passados, tá? Poderiam ser passados de geração em geração, até mesmo características físicas adquiridas ao longo da vida deles. Por exemplo, eu ceguei por conta de algum bicho picou meu olho e eu ceguei. Então, segundo essa teoria dele, a pangênese, iria passar essa característica de geração em geração. O outro filósofo, Aristóteles, ele discordava disso. Aristóteles achava principalmente que era um absurdo essa questão de características adquiridas ao longo da vida serem passadas. Então, foi um período onde eles sempre acabavam discordando um dos outros, mas que a pangênese ficou durante um período sendo vigorada, né? Até chegar o outro filósofo e mudar tudo isso. Foi justamente o Aristóteles que começou a botar na cabeça das pessoas que isso ali estava errado. No século XVII, houve o pré-formismo. O que era o pré-formismo? Ainda não tinha sido estudados o espermatozoide e o óvulo. Então, naquela época, se achava que já existia um ser humano pré-formado no ventre das mulheres, só esperando ser concebido, sem nenhum tipo de fecundação. Então, o pré-formismo no século XVII estudava isso, propôs isso, que toda mulher carregava no seu ventre uma criança pré-formada, já estava lá esperando só crescer, se desenvolver. E após isso, depois da pangênese, tá? Surgiu a epigênese, onde dizia o quê? Que os órgãos e estruturas se formavam ao longo do desenvolvimento, tá? Então não significa que a criança nascia com seu braço formadinho, não.
Significa que depois que ela nascesse, esse braço ia desenvolver. É isso que acontece entre aspas. A criança nasce com um braço perfeito. À medida que ela vai crescendo, é que vai se tornando proporcional ao corpo. E não que vai se desenvolvendo, vai nascendo um braço, vai se desenvolvendo o braço ao longo da sua vida. Tá? Então, até agora nós vimos o quê? Genética, é o ramo da biologia que estuda hereditariedade, e que essa hereditariedade havia sido estudado, não com tanto vigor como é agora, tá? Mas essa genética só começou a ser estudada a partir do século XX. Vimos que havia as transmissões de características, elas eram muito questionadas, intrigavam muitas pessoas. Então, os filósofos Hipócrates e Aristóteles, tá? Eles começaram a estudar a genética, tá? Então, Aristóteles e Hipócrates começaram a estudar essa questão de características. O Hipócrates, gente, ele formulou a pangênese, que dizia que algumas características, até mesmo aquelas que não são, não vieram comigo, digamos assim, aquelas características adquiridas ao longo da minha vida, como eu perdi um braço, será que meu filho vai nascer sem um braço porque eu perdi ao longo da minha vida? Então, isso que ele dizia, que algumas características adquiridas ao longo da minha vida seriam passadas para outra geração. Já Aristóteles questionava isso. Tá? Então, foi uma briga muito grande entre eles nesse período. Logo após o pré-formismo, no século XVII, tá? Lembrando que a genética só foi ser estudada mesmo no século XX. A gente está vendo algumas coisas anteriores, tá certo? Então, no século XVII, no o pré-formismo começou a ser estudado, onde dizia que no pré-formismo havia já uma criança pré-pronta, digamos assim, tá? Uma criança pré-formada no ventre das mulheres. E logo após a pangênese até, veio a epigênese, que dizia que os órgãos foram desenvolvidos ao longo da vida, tá bom? Em 1672, tá? Já com a genética bem desenvolvida, já começou a ser estudado os gametas, tá? Os gametas masculinos e o gameta feminino. Wegener foi que começou a observar o gameta feminino, que é justamente o óvulo, que em 1672 o óvulo começou a ser estudado pelo Graaff, Regner Graaff. 3 anos depois, em 1675, Antony, eu até errei, desculpa aí, é Anthony Van, estudou o gameta masculino, que é o espermatozoide, tá? Só no século XIX é que foi ser estudado a questão da fecundação, tá? No século XIX foi que foi estudado mais afim o processo de fecundação, que foi junção do gameta masculino com o gameta feminino, formando, aí sim, causando a fecundação, tá? Então, vejam que isso tudo foi antes, um pouco antes, no caso do século XIX, o estudo realmente da genética. Na nossa próxima aula, nós vamos começar a estudar a genética em si, nos pontos de cromossomos e hereditariedade, os tipos de cromossomos que cada indivíduo, digamos assim, cada ser tem uma quantidade, tem um tipo de cromossomo diferente. No ser humano, existe até questões de quantidade diferente de cromossomos que causam alguns tipos de doenças, tá bom? Então, nossa aula de hoje foi apenas uma introdução para a gente começar a estudar a genética, tá? Tem alguma dúvida? Volta um pouco, tá certo? E que nós vamos continuar nesse AD até isso acabar. Estamos junto com vocês, pessoal. Até isso acabar, nós vamos estar aqui apoiando, estudando todos juntos, tá bom? Então, um forte abraço e até a nossa próxima aula.